Olá, caro aluno, seja bem-vindo à nossa segunda aula de práticas pedagógicas, ler, escrever e falar em situações comunicativas. Bem, eu sou a professora Andressa Aparecida Lopes, já inclusive me apresentei na unidade anterior e hoje nós estamos aqui também com o Paulo, nosso intérprete. Então sejam bem-vindos novamente. Na aula de hoje nós vamos nos concentrar num processo comunicativo maior. Vamos observar então o título da nossa teleaula para que a gente consiga entender um pouquinho desse processo. Então, o título é, na verdade, um questionamento. Onde se pode aprender a se comunicar oralmente, ler e escrever em língua portuguesa? Então, nesse momento de discussão, nessa nossa segunda unidade, nós vamos justamente nos concentrar nessas situações comunicativas que circulam socialmente e que exigem, então, de nós, falantes e escritores, determinadas práticas, determinadas características. Então, é muito importante que a gente comece a refletir um pouco mais sobre essas particularidades das situações sociais e como que a gente pode pensar tanto no processo social de realmente atuar em sociedade por meio dessas práticas e também pensar na parte pedagógica, né, no nosso ensino de linguagem por meio dessas situações. Para iniciar a nossa discussão, vamos ao resumo da nossa aula. Bem, nessa unidade 2, então, acompanhando o material que você tem disponível na sua plataforma, nós vamos então pensar na seguinte competência da unidade de ensino: desenvolver práticas de ensino sob o viés dos gêneros discursivos, permitir um processo de ensino-aprendizagem que conduza ao aprimoramento das práticas de leitura, oralidade e escrita, considerando os aspectos sócio-históricos das situações comunicativas. Então, nesta unidade, nós discutiremos a diferença entre trabalhar com tipos de textos e gêneros de textos e como é possível organizar os conteúdos de língua portuguesa com base na ideia de esferas comunicativas nos diferentes níveis de ensino. Bem, então, na nossa discussão da unidade 2, nós teremos, então, 3 momentos distintos. Um primeiro para pensar sobre os gêneros discursivos, um segundo para pensar nas tipologias textuais e nas esferas comunicativas e como que essas esferas possibilitam as nossas práticas e, por fim, uma parte prática, onde nós vamos observar juntos como que a gente pode fazer um trabalho de escrita, de oralidade, de leitura, veiculando, então, gêneros discursivos. Se você já verificou o seu material, você conseguiu então observar que a gente vai verificar um pouquinho mais, a gente vai estudar um pouquinho os gêneros da tipologia do instruir, gêneros de instrução. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos então à apresentação da nossa unidade. Temos, então, 2 questionamentos básicos para conduzir a nossa discussão. Primeiramente, como organizar o ensino das práticas de leitura, oralidade e escrita? Então, como que a gente pode organizar, tornar o ensino dessas 3 práticas uma forma não sistematizada, mas organizada de forma que a gente consiga conduzir a nossa prática em sala de aula? E o segundo questionamento, de que modo os gêneros discursivos se relacionam a essas práticas? Bem, na aula anterior, na unidade 1, nós observamos de uma forma muito breve o que são os gêneros discursivos. Daqui a pouquinho nós vamos dar uma retomada nesse conceito, mas a gente já consegue verificar que esses gêneros são o quê? Práticas sociais. Então, é a partir de cada uma dessas práticas sociais que circulam no nosso dia a dia que a gente utiliza, que a gente emprega a nossa linguagem. Então, ensinar por meio de gêneros é pensar justamente nisso, num ensino contextualizado ao que nós realizamos no dia a dia. Vamos continuar? Bem, agora vamos verificar como que a nossa unidade vai se dividir em termos de estrutura, em termos de reflexões. Bem, primeiramente nós vamos verificar então as esferas comunicativas e os campos de ensino-aprendizagem de língua portuguesa. Então, como que a gente vai relacionar esse processo, né, das esferas, dos gêneros textuais e como que isso se aplica ao ensino da língua portuguesa, que é o nosso contexto. Também vamos verificar práticas de oralidade, leitura e escrita no campo da vida cotidiana.
e intervenções docentes na orientação de práticas de comunicação e expressão no campo da vida cotidiana. Então, nós vamos pensar justamente de uma forma geral, como que nós alinhamos as nossas práticas comunicativas, essas situações comunicativas que estão circulando no nosso dia a dia, para o nosso ambiente escolar. Por isso que nós vamos recorrer primeiramente a conceitos, depois nós vamos verificar características desse gênero e, por fim, chegaremos então a uma proposta didática que veicula esse processo, justamente para a gente fazer esse caminho que é o comum quando nós pensamos em ensinar algum conteúdo na escola, né? Entender o contexto, né, no qual ele está inserido, compreender os seus conceitos, as suas características e depois a prática, onde os nossos alunos vão reiterar, vão confirmar os seus conhecimentos. Bem, vamos então agora à nossa apresentação da situação problema. Uma professora leciona para uma turma de 40 alunos de 6º ano. Nessa turma, ela precisa desenvolver algumas atividades que ampliem a possibilidade de compreensão e de expressão dos estudantes sobre a esfera de comunicação cotidiana. Nesse sentido, planeje uma sequência de 2 ou 3 aulas de 40 minutos cada, em que a professora possa desenvolver esse trabalho. Sua proposição pode ser comunicada por meio de um texto expositivo, que apresente uma sugestão de proposta detalhada e justificada. Então, a nossa situação problema envolve justamente um contexto em sala de aula, no qual nós temos uma professora de 6º ano, então ainda aquele contexto de transição entre os anos iniciais do ensino fundamental para os anos finais, então a turma ainda está num processo de mudança. Então, essa prática de trabalhar textos da esfera cotidiana é uma ideia excelente para que os nossos alunos comecem a se apropriar dos conhecimentos da linguagem. Então, a nossa situação problema envolve justamente isso, elaborar materiais didáticos que envolvam essas situações comunicativas reais. Bom, agora vamos verificar também, ainda apresentando essa situação problema, como que a gente pode pensar e refletir sobre essa prática. Primeiramente, como é possível organizar os conteúdos de língua portuguesa com base na ideia de esferas comunicativas nos diferentes níveis de ensino? Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos. Então, claro que o nosso foco, pensando na situação problema, é o 6º ano, mas nós também precisamos pensar em esferas, em práticas sociais que atendam a outros níveis de ensino também. Qual a diferença na prática docente entre trabalhar com tipos de texto e gêneros de texto? Então, a gente vai entender essa diferenciação também, como que isso se aplica na prática. E, por fim, mais 2 questionamentos. Quais são as práticas de oralidade, leitura e escrita na vida cotidiana e que orientações didáticas podem ser adotadas com o objetivo de tematizar em sala de aula as práticas de comunicação e expressão no cotidiano? Então, de uma forma ampla, nós vamos pensar, então, nesses propósitos de como inserir o contexto social no contexto escolar. Antes de iniciarmos a nossa primeira reflexão, vou deixar disponível um vídeo de abertura para que você compreenda esse nosso contexto em sala de aula. Vamos lá? Olá! Você já notou como muitas pessoas ainda têm a ideia equivocada sobre a alfabetização? Elas pensam que alfabetizar se resume apenas a ensinar o som das letras ou como elas se juntam para formar sílabas, palavras e textos. Claro que esses são processos essenciais, mas apenas isso não basta para criar leitores e escritores efetivos. É necessária também a insistência balizada por alguma prática. Para reconhecer a variedade de práticas, estudiosos criaram nos anos 80 o conceito de letramento. Usado pela primeira vez no Brasil como uma tradução para a palavra inglesa literacy, o termo letramento diz respeito aos usos e práticas sociais de linguagem que envolvem a escrita de uma ou de outra maneira. Esses usos podem ser valorizados ou não socialmente e serem próprios de um grupo social ou globais.
Parte do trabalho da professora ou do professor de língua portuguesa é planejar formas de incentivar entre os seus alunos o uso das diversas práticas sociais de linguagem. E isso porque no nosso dia a dia somos chamados a usar práticas que envolvem oralidade, leitura e escrita para solucionar problemas e nos relacionar com pessoas. Ações como ler notícias em jornais e revistas, enviar um e-mail para um aluno, um currículo para um empregador ou escrever um cartão para um aniversariante, organizar um livro de receitas e até mesmo consultar um calendário são algumas dessas práticas. Apesar do conhecimento necessário nessas situações não ser exclusivamente escolar, mas também social, a escola ainda é um espaço privilegiado para ampliar as possibilidades de compreensão e de expressão da nossa língua. Conhecer o funcionamento da língua nas diferentes esferas comunicativas é importante para o entendimento e para a produção de textos pelos alunos. E, para escrever, é imprescindível conhecer a situação comunicativa e as condições de produção do texto. É preciso saber antecipadamente muitas coisas, como, por exemplo, quem é o interlocutor ou para quem vamos escrever, o que vamos dizer, como vamos dizer e por qual meio de circulação. O conhecimento dessas situações comunicativas deve ser trabalhado com os alunos desde cedo. A professora Adriane Dalino, de Macapá, no Amapá, desenvolve rodas de conversa com seus alunos, nas quais discute as questões da linguagem e pode nos ajudar a entender como isso funciona na prática. Acompanhe. Lemos e escrevemos da mesma forma em todos os segmentos? Não. Porque cada segmento exige da gente uma habilidade para escrever. A gente vai chegar no papo e falar: e aí, mano, beleza? Tem que falar de uma forma formal, adequada. Então, cada texto também tem esse grau, né, de formalidade ou de informalidade. Então, eu tenho textos que são mais formais e tenho textos que são mais informais, mais coloquiais, que é o caso da crônica, que é mais informal. Como é que eu posso, na elaboração de um vídeo, por exemplo, para a internet ou para um blog, enfim, eu preciso ter uma elaboração de um texto para trabalhar esse vídeo? Por que eu preciso? Porque a gente não vai chegar lá e falar coisa com coisa, tudo embaralhado. A gente tem que fazer um roteiro e estudar, tem que ter uma base do que vai falar. Ainda mais porque a gente vai falar alguma coisa para o público-alvo que a gente quer. Então eu tenho algo que eu quero comunicar, para quem eu vou comunicar, e aí eu tenho como eu vou comunicar, não é isso? Então, mesmo que seja um vídeo, professora, mas um vídeo não precisa de texto escrito, mas eu preciso ter esse roteiro, como a Larissa colocou, que vai me dar a orientação do que eu vou falar, de como eu vou falar, do momento que cada entrada vai ter dentro do meu vídeo. Eu preciso ter uma organização. Por isso que a gente costuma fazer um roteiro. A gente lê o texto da internet da mesma maneira como a gente lê um texto do livro? A gente sabe que o texto da internet, ele é um texto que é cheio de links, né? Então você vai clicando no link e nesse link você vai abrindo outras janelinhas com outros textos. Vocês já perceberam isso na hora que vocês vão fazer esse tipo de pesquisa, esse tipo de consulta na internet dos textos? Isso para vocês é confortável? Vocês aprendem mais com isso? Não, às vezes tem links enganosos, né? Que dá uma coisa assim. A gente não consegue achar o assunto. Então quer dizer que nem todo link tem a ver com o conteúdo especificamente que vocês estão pesquisando. Às vezes você abre o link e de repente você já está falando, você estava pesquisando sobre o humanismo e já foi falar sobre a Revolução Francesa. Quer dizer, vai abrindo os links e na medida que vai abrindo você vai percebendo que você está fugindo do foco da sua pesquisa, né? Porque são tantos links que tem a abordagem dentro da internet que a gente acaba, se não prestar atenção, não tiver o foco, a gente acaba se perdendo, né? Antigamente as pesquisas elas eram feitas basicamente nos livros. Os livros eram as únicas fontes de pesquisa no século passado, né? Então a gente costumava, por exemplo, se a minha professora da 8ª série passava uma pesquisa para mim, eu sabia que eu ia ter que ir até a biblioteca pública ou a biblioteca da escola, pesquisar sobre aquele conteúdo e no máximo o que a gente fazia era tirar cópia da página daquele livro para fazer, para compor a nossa pesquisa. Hoje, quando a gente clica, por exemplo, falar sobre crônica, por exemplo, vou pesquisar o conceito de crônica. Quando a gente coloca lá crônica, aparece centenas de links falando só sobre a crônica. Aí o que a gente faz? A gente vai só num ou a gente busca em outros
ou em outros endereços para a gente poder ter uma pesquisa maior? Buscar em vários para ter uma análise do que a gente quer aprender. Muitas vezes em um site, um link fala uma coisa e no outro já complementa melhor, já explica melhor, então a gente já entende melhor. Isso facilita para vocês, a vida de vocês? Então, facilita a nossa vida essa pesquisa. Larissa, me fala um pouquinho dessa questão da pesquisa dentro do projeto do Cineclube. Como é que funciona isso? Eu, como monitora, né, também do projeto, a gente pesquisa um filme, por exemplo, alguns alunos dão às vezes as sugestões dos filmes, aí a gente pesquisa, assiste o filme, vê qual é a mensagem que ele vai transmitir para os alunos, se é uma mensagem que pode ensinar eles alguma coisa, se a linguagem é adequada para a escola. E a gente assiste o filme e através dele a gente faz o texto, que é a sinopse, para colocar lá no mural para os alunos verem como é, para poder assistir o filme. Então é uma pesquisa também que vocês fazem, né? Então vocês fazem a pesquisa do vídeo primeiro, né, do filme, e aí transformam essa leitura do filme na sinopse para poder apresentar para os alunos, não é isso? Tudo é texto na vida da gente. Uma aula é um texto, uma música é um texto, é um gênero textual, uma figura é um texto. Então, tudo tem uma comunicação por trás, né? Tem algo que eu quero comunicar. A gente precisa ter essa dimensão de que a língua é prática. Trabalhar com a linguagem, trabalhar com texto, trabalhar com a palavra, é isso. Ela está presente no nosso dia a dia, não tem como fugir. Como você viu, não tem como fugir. Aprender a se comunicar, a ler e a escrever é o desafio de todo estudante na escola. Essas são, sobretudo, conquistas fundamentais para o exercício da cidadania. Nos próximos vídeos, nós vamos ver como os alunos da professora Adriana se apropriam dos novos conhecimentos para escrever seus próprios textos. Até lá! Bem, esse vídeo, como você pode perceber, apresenta mesmo esse contexto de como que a gente consegue observar o uso da linguagem em cada situação comunicativa. Tanto a questão do emprego da formalidade, quanto a questão das características dessa situação, desse gênero em questão. Bom, vamos iniciar então a nossa primeira reflexão, articulando teoria e prática, pensando então um pouquinho em quais são os questionamentos que nós vamos observar nessa primeira parte, né, da nossa discussão. Então, primeira coisa, quais elementos constituem os gêneros discursivos? Então, eu já dei uma breve apresentação para vocês do que seriam os gêneros discursivos, a gente vai retomar um pouquinho e falar também sobre a questão das características, como que a gente consegue observar o que precisa ou não ser apresentado, ensinado a respeito de um gênero. Depois nós vamos observar quais estratégias e metodologias podem ser empregadas para isso. Então, o que os documentos oficiais, como que nós temos discutido, né, aí desde a década de 80, como ensinar por meio dos gêneros discursivos, porque isso é algo que se constrói juntamente com a criação, por exemplo, dos PCNs, lá na década de 90. E também, por que adotá-los no ensino e aprendizagem de língua portuguesa. Então, só dando um breve histórico, né, de quando essa teoria dos gêneros adentraram a sala de aula, foi por volta da década de 80, com a chegada da teoria do Bakhtin, e essa teoria ela acabou fazendo com que vários documentos oficiais, pesquisas em âmbito nacional, direcionassem estudos sobre a prática de ensinar gêneros discursivos. E isso da década de 90, né, que quando foram publicados os PCNs, até hoje. Tanto que, né, como caráter de exemplo, a minha dissertação de mestrado, inclusive, é uma proposta de trabalho com gênero discursivo canção. Isso mostra que em todo o Brasil essas discussões teóricas e práticas foram circulando. Então é algo realmente importante e algo que tem efeito, tem surtido efeito no processo de ensino-aprendizagem de linguagem em sala de aula. Vamos observar, então, uma breve retomada sobre essa questão dos gêneros discursivos. Então, o que são gêneros discursivos?
Como eu havia apontado para vocês na nossa unidade número 1, os gêneros discursivos são tipos relativamente estáveis de enunciados. Então, eu até comentei com você que essa questão dos tipos relativamente estáveis é justamente porque esses enunciados, eles possuem características próprias, né? Que essas características se tornam regulares. Então, quando nós falamos em gênero poema, nós sabemos que esse poema tradicional, ele possui algumas características regulares, que se repetem quando nós produzimos um poema agora ou daqui a 5 anos. São relativamente porque os enunciadores e a língua ao longo do tempo vai se transformando. Então, algumas características, algumas especificidades da linguagem vão sendo adaptadas a cada situação comunicativa. Então, a gente não pode ensinar o gênero como a gente ensina a gramática, encaixotadinho, como se fosse algo que não tivesse mobilidade, que não tivesse dinamicidade. Pelo contrário, é uma prática social, então ela não segue todas aquelas regras, ela pode sofrer alterações, mas é claro que existe um padrão, até para que essa comunicação aconteça. Os gêneros são materializações das diversas interações realizadas nas diversas esferas de atividade humana. Então, toda vez que nós utilizamos a linguagem, né, seja ela verbal, seja ela não verbal, nós estamos efetuando a produção de gêneros discursivos. Nós estamos materializando esses gêneros que são as interações sociais. Então, a teleaula é um gênero, a conversa do WhatsApp é um gênero, né? O bate-papo de uma rede social, a crônica, o conto, o artigo científico, todas essas práticas, elas são sociais, porque circulam realmente em sociedade, e também são gêneros discursivos, porque elas se enquadram dentro de determinadas especificidades. Dando continuidade, vamos pensar agora um pouquinho nas características dos gêneros discursivos. Nós temos, então, 3 características básicas que todo gênero vai se adaptar. A primeira delas é o conteúdo temático, que é o que nós entendemos como o assunto desse gênero. Então, todo gênero discursivo possui um assunto. Só que esse assunto, ele é demarcado interacionalmente. Então, ele não vai ser marcado previamente. Ele vai surgir no momento onde essa situação, essa interação social surgir. Por exemplo, quando a gente pensa em gêneros jornalísticos. Vamos pensar na notícia, que é o gênero que mais circula na sociedade. A notícia, ela possui uma grande particularidade, que é trabalhar com temas atuais. Então, esses assuntos, eles não podem ser definidos com uma semana de antecedência, por exemplo, né? Vai sendo definido de acordo com a necessidade de veicular informações. Tanto que se estiver sendo produzida uma notícia e acontecer, por exemplo, um desastre natural na cidade, o jornal, ele precisa se mobilizar para fazer a construção da notícia sobre aquela informação, porque ela é de maior urgência. Então, esse assunto, ele surge no momento da interação social. Segunda característica, construção composicional. A gente entende isso aqui como uma estrutura. Não uma estrutura rígida ou uma estrutura que faça marcações definidas, como se não pudesse ser quebrada, né? Mas é uma estrutura, uma construção composicional de elementos formais e textuais que a gente precisa seguir. É um padrão para que o interlocutor, né, que quem vai receber essa informação, compreenda o que está sendo transmitido. Então, por exemplo, se eu vou se eu vou realizar um debate, o meu interlocutor, ele sabe que o debate, ele é uma argumentação dialogada. Diferente, por exemplo, se a gente for construir um artigo de opinião, no qual ele é produzido de forma escrita, num veículo jornalístico. Então, tudo isso tem que ser definido e essas características vão sendo construídas naturalmente, porque demarcam o objetivo comunicativo. E também temos o estilo, ou as marcas linguístico-enunciativas, que estão relacionados, então, ao emprego da língua. Por exemplo, quando nós falamos no gênero receita, que é um gênero da tipologia do instruir. O gênero receita, ele tem uma grande característica, que são os verbos no modo imperativo. Já que nós estamos dando instruções, os verbos obrigatoriamente precisam seguir esse padrão de
imperativo, porque são verbos que indicam ordem, sugestão, processos de como fazer alguma coisa. Então, são esses exemplos que eu estou dando para você, é justamente nesse sentido, para a gente conseguir observar que são características não porque uma gramática está sendo empregada ou porque a norma padrão exigiu, mas porque a situação comunicativa, o objetivo comunicativo que se pretende atingir, ele precisa de algumas adequações para que aquela linguagem construída ali naquele enunciado faça sentido. A mesma coisa os textos narrativos, todos eles são construídos nos verbos no pretérito, né, no passado, justamente porque trata-se do quê? Qual é o objetivo comunicativo dos textos narrativos? Narrar, contar uma história que já aconteceu. Então, por isso, os verbos precisam estar no passado, porque já está num tempo anterior ao momento da enunciação. Então, essas três características todo gênero discursivo possui. Até os gêneros primários. Por exemplo, quando a gente fala em gênero primário e secundário, né, um pouquinho da teoria do Bakhtin, a gente pensa no seguinte, gêneros primários são aqueles da necessidade comunicacional, que surgem da nossa necessidade momentânea de conversar, de se comunicar. E os complexos, que são os secundários, que aí tem uma estrutura maior e que aí a escola tem um papel maior de fazer esse trabalho interventivo mesmo, de trabalhar as características, de trabalhar todas as especificidades desse gênero. Então, por isso que é importante, quando nós vamos inserir o gênero em sala de aula, considerar todas essas características, né? Trabalhá-las para o aluno entender que são necessárias, mas que caso uma situação comunicativa real precise fazer alguma adaptação, que a gente pode também, atendendo, claro, a situação comunicativa, o objetivo que se pretende alcançar com um determinado gênero. Dando sequência, vamos pensar um pouquinho o que os documentos oficiais apontam sobre o ensino dos gêneros. Bem, aqui eu trouxe para vocês a Base Nacional Comum Curricular, né? Nós temos tanto os PCNs, temos também as diretrizes nacionais, mas como a base está em fase de implantação, né? Tanto no ensino fundamental como daqui a pouquinho o ensino médio também já vem aí com a proposta, então eu trago o que a base diz sobre trabalhar os gêneros discursivos como objeto de ensino. Quando a gente fala que alguma coisa é objeto de ensino, nós estamos pensando nisso como o centro do processo de ensino-aprendizagem. Nós estamos pensando no que vai ser mobilizado para que aquele conhecimento seja apropriado pelo aluno. Então, entender o gênero como objeto de ensino é colocá-lo no centro do ensino-aprendizagem para que o aluno conheça o necessário sobre aquele gênero específico. A BNCC diz o seguinte: o texto é o centro das práticas de linguagem. Portanto, o centro da BNCC para a língua portuguesa, mas não apenas o texto em sua modalidade verbal. Nas sociedades contemporâneas, textos não são apenas verbais. Há uma variedade de composição de textos que articulam o verbal, o visual, o gestual, o sonoro, o que se denomina multimodalidade de linguagens. Então, esse fragmento aqui é muito importante porque alinha a nossa discussão da unidade 1, que era sobre os multiletramentos. Você se lembra que na aula anterior, né, na primeira unidade, nós falávamos sobre a multimodalidade, sobre a pedagogia dos multiletramentos? Então, nós já apontamos isso inicialmente justamente porque a BNCC, né, esses documentos norteadores já estão apontando para o ensino pensando nesses gêneros que atendam a essas linguagens diversas, principalmente com a expansão da tecnologia, com a questão da globalização. Tudo tem sido muito mais multimodal. As nossas práticas sociais estão se construindo dessa forma. E aí a BNCC entende que o ensino precisa contemplar estes textos. Professora, mas nós não estamos falando de gêneros discursivos? Estamos. O texto é a materialização desse gênero. É quando a gente efetiva a produção escrita ou falada de um determinado gênero discursivo. Então, tanto os documentos oficiais quanto as pesquisas de âmbito nacional no ensino da língua portuguesa apontam o gênero e o texto como objeto central, porque é por meio dele que a gente vai observar a sociedade em construção. Tanto as nossas práticas diárias, quanto as práticas que atendem outras esferas sociais, como a esfera literária, a esfera jornalística
esfera científica, entre outras que fazem parte do nosso contexto. Às vezes não cotidiano, mas talvez do nosso contexto escolar, do nosso contexto de trabalho e que são importantes para que a gente construa as nossas identidades sociais e culturais. Dando sequência, ainda falando sobre esses documentos, eu trago para você agora um fragmento do que os PCNs apontavam lá na década de 90, mas que ainda, claro, tem muita ligação com o que a Base Nacional Comum aponta. Então, o que eles diziam lá na década de 90 e que é realmente fundamental quando a gente pensa nesse ensino e no uso da linguagem? O PCN diz o seguinte: a importância e o valor dos usos da linguagem são determinados historicamente segundo as demandas sociais de cada momento. Para a escola, como espaço institucional de acesso ao conhecimento, a necessidade de atender a essa demanda implica uma revisão substantiva das práticas de ensino que tratam a língua como algo sem vida e os textos como um conjunto de regras a serem aprendidas, bem como a constituição de práticas que possibilitem ao aluno aprender linguagem a partir da diversidade de textos que circulam socialmente. Então, isso aqui é muito importante, porque vamos pensar o seguinte: esse documento ele foi construído na década de 90, tendo como uma das principais bases, né, o ensino naquele período, ele ainda era muito gramatical. Então, a proposta dos PCNs, inclusive que se alinha muito à BNCC, sempre alinhando-se, né, até porque é o primeiro documento oficial norteador, então, claro que os outros documentos posteriores vão se alinhar a essa discussão, aponta justamente para isso, né, de que a linguagem, ela se materializa historicamente segundo as demandas sociais. Então, num determinado momento eu preciso empregar o uso do bilhete, num outro eu preciso enviar uma carta, num outro eu preciso enviar um e-mail, porque essas interações que eu estou realizando me obrigaram, né, me sujeitaram a esse processo. E aí a escola, com esse papel de tornar esse aluno também um cidadão que consiga empregar a linguagem adequadamente em diversos contextos sociais, precisa considerar isso, diversidade de textos que circulam socialmente. Então a gente não pode levar só o texto dissertativo argumentativo para a sala, a gente tem que levar um texto literário, um texto científico, um texto argumentativo. Então a gente tem que levar essa variedade para que os nossos alunos consigam empregar essa linguagem em qualquer situação comunicativa. Ah, professora, mas talvez ele nunca vá construir uma crônica, né, na vida dele. Não necessariamente, mas ele precisa saber veicular informações que relatem, que narrem fatos relacionados ao cotidiano. Talvez no trabalho, talvez no dia a dia dele. E isso está alinhado a isso. O aluno ele não precisa conhecer padronizadamente as características dos gêneros, mas como que aquela situação comunicativa se enquadra num contexto específico e principalmente demarcado ao uso da linguagem. Vamos agora à nossa primeira interação social da noite, que é o seguinte questionamento: qual o papel dos gêneros discursivos na sociedade e na sala de aula? Envie sua contribuição e nós já voltamos para a discussão.
Vamos então à resposta enviada pelo Polo de Pernambuco, que diz o seguinte: trabalhar a interação, linguagem, comunicação, enfim, interagir com o meio do aluno partindo do conhecimento do mesmo, da realidade da sala de aula, para poder construir um conhecimento que inclua o visual, a oralidade, enfim, o ser integral. Gente, é isso mesmo. Muito obrigada pela participação. E é justamente esse processo, né? Alinhar os conhecimentos sociais com a nossa prática em sala de aula. Essa é a importância, né? Veicular o que está circulando em termos de linguagem no nosso dia a dia. Ok? Vamos agora para o nosso segundo momento de reflexão, que nós vamos observar então o quê? Práticas de oralidade, leitura e escrita no campo da vida cotidiana. Então, nesse momento, nós vamos pensar como que as esferas se dividem e como que a gente pode construir esse conhecimento, né, em termos didáticos, como que a gente inclui esse processo, né, essas três práticas que são escolares, mas também são sociais, no nosso contexto. E aí nós vamos pensar, então, nas esferas do cotidiano e familiar, que são os gêneros primários, e nas demais esferas, né? Jornalística, literária, científica, midiática, entre outras, que são os gêneros secundários. São aqueles que precisam um pouquinho mais da prática do professor para fazer essa mediação entre os diversos conhecimentos. Então, vamos verificar como que é essa abordagem didática, né, metodológica, com o uso das esferas. As propostas apontam para um ensino com gêneros diversos, que contemplem esferas sociais distintas também. Então, essa aqui é a grande proposta, tanto das pesquisas, né, veiculadas aos gêneros discursivos, quanto as propostas da Base Nacional Comum Curricular e dos demais documentos oficiais, né, tanto em termo nacional quanto estaduais, já que cada estado do Brasil possui também o seu documento específico, sempre alinhado ao documento nacional, tá, gente? É importante a gente reiterar. E aí eu trouxe para vocês algumas esferas da comunicação. Temos aqui a esfera jurídica, humorística, jornalística, publicitária, religiosa, literária, acadêmica, científica, cotidiana, militar. Então eu coloquei aqui para vocês exemplos de várias práticas que circulam socialmente, que fazem parte desse nosso contexto. E o mais interessante é que quase sempre a gente consegue alinhar essas práticas, né, essas esferas sociais. E todas elas vão ter objetivos comunicativos em comum. Então, cada esfera vai agrupando gêneros discursivos que possuem objetivos próximos. Por exemplo, a esfera literária. Que gêneros a gente vai encontrar lá? Gêneros do narrar, ou então que trabalhem com essa questão da ficção, da criação, do lúdico, do literário. Então, crônica, conto, poema, contos de fada, fábulas, enfim, gêneros que trabalhem com essa questão, né, livre de trabalhar as temáticas por meio da fantasia ou por meio da ficção mesmo. Vamos dar sequência? Bom, o Bakhtin, né, ele que foi o responsável pela apresentação, para a chegada dessa teoria dos gêneros discursivos no Brasil. Aqui eu trouxe, claro, né, uma fotografia, né, uma gravura da fotografia do Bakhtin. Ele é um russo, né, um filósofo da linguagem, que seria, então, o precursor desse trabalho com gêneros discursivos. E ele discute esse conceito de gênero na sua obra Estética da Criação Verbal. Então, se você tem curiosidade, você tem vontade de estudar mais sobre o gênero discursivo, claro que ao longo das nossas disciplinas, né, no curso de letras, você irá verificar muito ainda sobre os gêneros. É um dos principais conceitos, né, principalmente quando a gente fala em ensino da língua portuguesa. Mas esse livro ele é muito legal porque ele traz todos os veículos, todas as informações sobre o gênero. E o mais interessante do Bakhtin, inicialmente, ele não era um filósofo da linguística, né? Hoje ele está muito alinhado à linguística, tanto a questão da análise do discurso, o ensino da língua portuguesa, mas os seus primeiros estudos eram voltados à linguagem da literatura. Então, ele era um grande estudioso da literatura, só que esses conceitos, essas aplicações que ele realizava, acabaram sendo de grande utilidade para as reflexões que os linguistas faziam à época, né? Por volta da década de 20 na Rússia.
E aqui no Brasil, chegando só na década de 80. Dando sequência, vamos falar um pouquinho agora sobre essa questão ainda de como que a gente articula o uso das esferas e dos gêneros discursivos. A BNCC, com a relação à perspectiva dos gêneros, ela diz o seguinte: na esteira do que foi proposto nos parâmetros curriculares nacionais, o texto ganha centralidade na definição dos conteúdos, habilidades e objetivos, considerado a partir de seu pertencimento a um determinado gênero discursivo, que circula em diferentes esferas, campos sociais de atividade, comunicação, uso da linguagem. Então, o que a BNCC faz aqui de apontamento é justamente o quê? Essa relação que é estabelecido já desde os PCNs, né? Que a linguagem ela é construída, ela é materializada por meio de textos, e esses textos são materializações desses gêneros discursivos que pertencem a diversos campos de atividade humana, que são chamadas também de esferas sociais, né? São termos diferentes para o mesmo objeto, que são aqueles grupos que eu mostrei para você, aqueles grupos que trazem justamente especificidades, objetivos comunicativos em comum. Vamos para a sequência? Desculpem. Uma tosse. Bom, o planejamento de um trabalho contextualizado, então, e por meio de práticas sociais. Essa é a nossa primeira reflexão quando a gente pensa um pouquinho sobre como que a gente vai fazer esse trabalho, né, de inserir as práticas sociais, de inserir o gênero discursivo na sala de aula. Então, como que a gente pensa nisso? Trabalho contextualizado, gente, é trabalhar com práticas reais, práticas que no dia a dia a gente use a linguagem e que a gente possa fazer um trabalho escolar. Então, a primeira coisa é identificar o contexto. Então, a gente vai identificar que contexto. Os alunos mostraram interesse em peças teatrais. Então, vamos trazer um gênero discursivo que tem alinhamento a esse gênero, né, gênero peça teatral, e que seria, então, essa esfera literária. Planejar os projetos, né? Como que eu vou fazer esse trabalho? Eu vou selecionar o gênero, eu vou levar os alunos a assistir uma peça de teatro, vou pedir que eles produzam uma peça de teatro. Então, é esse processo de planejar um trabalho para entender como que ele vai se firmar na realidade. Investigar os âmbitos de comunicação. Quando a gente fala em investigar âmbitos de comunicação, é a relação que é estabelecida entre a linguagem e a sociedade, a comunicação social que existe. E definir os gêneros e as esferas de circulação que os textos podem ter. E aí que é interessante, porque quando a gente faz essa definição dos gêneros e das esferas de circulação, a gente consegue observar melhor como que esse trabalho pode se alinhar. Então, por exemplo, os alunos tiveram ali aquele interesse, né, como eu disse para você, sobre as peças teatrais. Então, a gente já sabe que vai ser o quê? Uma esfera literária, que o gênero discursivo principal vai ser a peça teatral. Agora, como que você vai conduzir esse trabalho? Se vai ser produzindo uma peça, ou levando os alunos para assistir uma peça na cidade, ou uma adaptação do cinema, né, de uma peça teatral, como, por exemplo, O Alto da Compadecida, levando textos, né, peças teatrais escritas para que os alunos façam interpretações. Tudo isso vai ser definido por você, né, professor, né, naquela sala de aula, naquele contexto, que entende como que aquele grupo específico vai trabalhar. Então, o primeiro passo para esse trabalho com o gênero é pensar nisso. Quais são as estratégias e o planejamento que deve ser realizado. E aí, nós vamos para nosso segundo momento de interação, que é o seguinte: quais são as esferas sociais e os gêneros discursivos que devem ser privilegiados no trabalho em sala de aula? Difícil essa pergunta, mas eu gostaria de saber o que você pensa. Então, envie sua contribuição e nós já voltamos para a discussão.
Voltamos então com mais uma contribuição de Pernambuco, respondendo então, e aí, gente, quais são os gêneros de grande importância para serem trabalhados em sala de aula? Paulo diz o seguinte: as esferas humorístico, literário, jornalístico e todos os outros que o aluno possa trazer como fonte de conhecimento. O professor pode partir do conhecimento que o livro didático possa trazer a construir, ao longo da caminhada, a construção com os saberes dos alunos. Então, isso é muito interessante, né? Porque, na verdade, vocês não apontaram nenhum gênero específico, né? Falaram sobre as esferas sociais que devem ser abordadas. Esfera jornalística, humorística, literárias, são sem dúvida esferas muito importantes, porque fazem parte tanto do nosso contexto social, quanto também do nosso lazer, determinadas construções que nos auxiliam na construção de conhecimento científico, mas também de conhecimento social, para a construção da nossa identidade. Por exemplo, conhecer a literatura brasileira, além de ser fundamental, porque mostra uma linguagem, uma construção textual de grande significância, mas mostra também como que a nossa história, a arte brasileira se configurou num determinado momento, numa determinada obra. Então, por isso que a gente tem que trazer as diversas esferas e diversos gêneros. A verdade é, nenhum é mais importante que o outro. Nós precisamos trabalhar todas em conjunto, e aí como nós temos vários anos escolares, pensando, por exemplo, na língua portuguesa, que nós temos os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, nós temos aí 4 mais 7 anos para fazer esse trabalho de veicular gêneros distintos. Então, é aí que entra o papel do planejamento do professor, em pensar aí também da configuração da escola, porque aí é um trabalho conjunto entre professores e escola, onde nós selecionamos os objetos pensando no total, no saber totalizador desse aluno ao término dos seus estudos, ok? Muito obrigada pela contribuição. Vamos agora ao nosso terceiro momento de reflexão. Nesse momento, nós vamos pensar, então, em como as intervenções docentes, né, como que essas intervenções docentes na orientação de práticas de comunicação e expressão no campo da atividade humana, como que nós, professores, faremos intervenções, possibilitaremos que essas práticas cheguem aos nossos alunos lá na educação básica. Então, como que a gente pensa nessas propostas? De acordo com as teorias comunicativas do Bakhtin, pensando nessa concepção de linguagem interacionista, que a gente considera as práticas sociais como fundamentais para serem estudadas. Como que a gente faz uma intervenção que realmente leve essas práticas sociais para a sala de aula? Bom, esse trabalho com gêneros discursivos vai considerar o quê? Primeiramente, as suas características, então aquelas 3 características que o gênero possui: conteúdo temático, construção composicional e estilo, elas são fundamentais para que a gente faça esse trabalho de forma adequada, para o aluno conhecer o que é, por exemplo, o gênero artigo de opinião. Num outro momento, nós precisamos pensar as condições de produção, que se referem ao contexto no qual esse gênero está inserido. Né? Qual é o objetivo comunicativo, para quem eu produzo o meu texto. Então, essas características precisam ser observadas. E os objetivos de aprendizagem. Afinal de contas, qual é o objetivo de aprendizagem que eu pretendo com esse gênero? Se eu vou trabalhar o gênero poema, o que eu quero em termos de competência e habilidade de linguagem do meu aluno? Eu quero que ele consiga, por exemplo, construir textos com rimas. Eu quero, no final desse trabalho com o gênero poema, que ele saiba se expressar por meio de figuras de linguagem. Então, isso é uma definição que deve ser feita antes desse trabalho, para que ao término a gente realmente consiga consolidar a materialidade desse conhecimento. Vamos então verificar como que a gente pode pensar nessa prática. E aí eu trago para você, assim como o nosso material, né, da unidade 2, o texto instrucional, como que a gente leva esse texto para a sala de aula. Bem, primeira coisa, o que é um texto instrucional? É prestar uma orientação, instruir sobre alguma coisa. Então, quando a gente fala em texto instrucional, nós estamos falando em
tipologias. As tipologias estão relacionadas às esferas sociais. Cada esfera tem a sua particularidade, né? E essa tipologia de instruir são aqueles gêneros que possuem o objetivo comum de orientar, de dar informações necessárias para a realização de alguma coisa. Olhem os exemplos que eu trouxe para você. Bula de remédio, receita, guia de cidade, regras de jogos e manuais de instrução. São aqui gêneros, então a gente tem a diferença ali. O tipo, a tipologia é a característica do texto, instruir, então prestar uma orientação. Agora, dentro desta tipologia, nós temos vários gêneros e cada um vai instruir para um determinado objetivo comunicativo. Então, por exemplo, a bula de remédio instrui no processo de como tomar um medicamento, quais são os efeitos colaterais. A receita orienta alguém a produzir, né, no caso de uma receita culinária, como fazer uma determinada comida. O guia de cidade, orientação dos pontos turísticos, dar orientações sobre aquela cidade. Regras de jogos e manuais de instruções, condução de um procedimento. Então, todos esses gêneros, eles são distintos, mas eles têm uma grande tipologia em comum, que é a instrução. E é aí que a gente pensa nessa diferença entre tipologia e gênero. A tipologia, ela é mais ampla. É aquele objetivo geral de instruir, narrar, dissertar, argumentar. E aí, depois disso, nós temos os gêneros, que todos eles vão fazer a mesma função daquela tipologia, mas de formas específicas, pensando aí em cada uma das práticas sociais. Agora sim, vamos pensar então nas características do gênero instrucional e algumas particularidades que são presentes em todos esses gêneros. Vamos lá? Bem, quais são então essas características, essas particularidades muito presentes nesses contextos? Bem, primeiramente o gênero instrucional, ele se distingue pelos verbos no modo e imperativo. Então, como eu já até havia apontado para você quando eu estava introduzindo a nossa aula, os verbos no modo imperativo são verbos que indicam orientação, sugestão, ordem, né? Quando nós queremos mandar, queremos dar uma sugestão, dar uma bronca, a gente usa o quê? Verbos no modo imperativo, né? A sala de aula, 40 alunos lá no 6º ano da nossa situação problemas, 40 alunos conversando, o professor não consegue falar, o que ele faz? Um objetivo ali do silêncio, né? Fiquem quietos, falem mais baixo. Está ali o professor utilizando o quê? Verbos no modo imperativo. Ele está dando uma ordem. Então, ali eu trago para você alguns exemplos desse verbo no modo imperativo. Leia, utilize, selecione, coloque, evite, mantenha. No entanto, há também aqueles que fazem uso de verbos no infinitivo. Funcionar, apresentar, oferecer e observar. Que aí, o verbo no modo infinitivo é aquele verbo sem conjugação, porque aí você não faz com que aquele verbo seja uma ação acontecendo. Tem alguns casos também que usam no futuro do presente, né? Estará, será, deverá utilizar. Mas, na verdade, mesmo tendo essas duas variações, o que impera, né, sendo inclusive redundante, é o modo imperativo. É ele que vai realmente mostrar que aquilo tem que ser seguido, que é uma ordem mesmo. E aí, outra característica, a linguagem empregada, ela é objetiva e direta, já que a finalidade é dar orientações claras e seguras que garantam o sucesso na execução do processo. Então, por exemplo, quando a gente fala em bula de remédio, por mais que a gente tenha ali uma linguagem mais formal, mais técnica, a bula de remédio ela tem que ter um cuidado muito grande com a orientação, com a transmissão de informações objetivas e claras, para que o usuário daquela medicação saiba e consiga, né, independente do seu nível de escolaridade, reconhecer como utilizar corretamente aquele medicamento. Então, por isso que é importante, em qualquer gênero instrutivo, que haja o uso dessa linguagem objetiva, essa linguagem que realmente seja transmitida de modo fácil para todos os interlocutores.
Dando continuidade ainda nas características, vamos ao quadro porque nós temos então algumas características, né, a mais. Aqui eu trago para vocês a presença de um título. O título, ele normalmente se refere ao quê? A marca do produto, nome do aparelho, mecanismo ou estágio. Então, por exemplo, quando a gente pensa num jogo ou num determinado produto que tem um manual de instruções, o título é a marca ou o nome daquele elemento, né? Agora, se for, por exemplo, uma receita, a gente vai colocar lá, receita de brigadeiro de panela, receita de lasanha, ótimos elementos, inclusive, né? E essa presença mostra justamente o que vai ser mostrado, qual vai ser a orientação para que aquilo seja conduzido. E também, normalmente, é seguido de um subtítulo, então mostrando ali qual é o seu objetivo comunicativo. Então, manual de instruções, guia de instalação, recomendações gerais, entre outras características. E aí, pode ser que outros subtítulos também destacados mostrem as suas etapas lá, localização, instalação, precauções importantes, instruções de uso, guia de cuidados. Essa disposição facilita a busca de informações pelo leitor. Então, vamos pensar, por exemplo, na receita, que é um gênero que, inclusive, a gente trabalha bastante na escola, né? Nos anos iniciais, até nos anos finais do ensino fundamental, a gente ainda trabalha a receita. Ela traz lá, receita de brigadeiro. E temos 3 subtítulos normalmente, né? Modo de preparo, ingredientes, modo de preparo e o rendimento. Então, esses 3 subtítulos, eles separam cada uma das etapas daquele processo. A bula de remédio é a mesma coisa. Temos lá posologia, que é a composição. Temos lá advertências, efeitos colaterais. Então, todos os itens, eles são demarcados por esses subtítulos para orientar com mais precisão esse leitor da bula, esse leitor que vai fazer essa condução maior do trabalho. Vamos agora para a nossa proposta, né? Eu trouxe então para você uma proposta de como trabalhar um gênero instrutivo, né? De caráter instrutivo na sala de aula. Como que a gente pode pensar então nessa possibilidade? Bem, eu trouxe aqui a proposta de trabalhar, né? Uma proposta didática por meio de qual gênero instrucional? O guia turístico. E por que eu pensei nesse elemento? Porque pensando que a nossa situação problema envolve alunos de 6º ano que estão ainda em transição, né, entre os anos iniciais e finais, mas essa proposta ela também pode ser aplicada, por exemplo, para os anos finais, lá no 9º ano, ensino médio, educação de jovens e adultos, porque atende a um processo social de todos nós. Todos nós moramos numa determinada cidade que possui pontos turísticos, ou até quando a cidade é muito pequena não tem pontos turísticos, mas tem pontos chave da cidade, né? Lugares que são essenciais, como, por exemplo, uma igreja, uma floresta, alguma situação que remeta à cultura daquela cidade. Então, isso é importante, porque vai fazer com que o nosso aluno reflita sobre o seu contexto geográfico histórico. Então, esse trabalho aqui, além de trabalhar linguagem, também é interdisciplinar, que é o nosso grande objetivo enquanto professor. Os documentos oficiais apontam a isso e é importante que a gente pense nisso também, em como fazer esse trabalho. E aí, quais são como que vai ser feito esse trabalho? Características do gênero, então apontando as características, qual é a finalidade comunicativa e aí a proposta de produção de um guia dos pontos turísticos da cidade, para que o aluno, então, faça esse reconhecimento de sua cidade e pratique esse processo discursivo. Vamos continuar? Bem, a primeira etapa, né, da proposta considera então a apresentação do gênero, que seria a leitura e o conhecimento das características principais. Então a gente leva vários guias turísticos para eles terem como referência, eles vão ler e reconhecendo essas características. Depois, os alunos vão pesquisar os principais pontos turísticos da cidade,
que aí sim, eles vão fazer esse reconhecimento, né, de como articular esses conhecimentos, tanto textuais quanto sociais, geográficos e históricos. E aí nós vamos também, né, por fim, o processo de elaboração do guia, que consiste no trabalho de produção do texto dos alunos, revisão e reescrita e, posteriormente, a impressão dos guias, com fotos e demais informações que eles tenham buscado. Trata-se de adequar uma prática social a um fim didático no trabalho com a leitura e escrita. Isso que foi feito é uma prática contextualizada de ensino de linguagem. A gente uniu ali a prática da leitura, a prática da escrita e, além disso, os alunos vão ter que mobilizar conhecimentos não só linguísticos, mas reconhecer a geografia da cidade, ver a história daquela cidade para realmente trazer informações válidas para o seu guia. Então, assim, de uma forma breve, eu trouxe um exemplo de prática para você, justamente para a gente ver como que funciona o trabalho com o gênero discursivo. A gente pensa num contexto social, mostra as características linguísticas, as características do gênero, mas o aluno constrói a sua prática. Bom, vamos agora para a nossa terceira interação social, que é a seguinte: como o fato de entender as particularidades dos diversos gêneros pode desenvolver conhecimentos. Então, mande sua contribuição e nós já voltamos. Bem, voltamos então. Vamos ao questionamento, só para a gente dar uma lembradinha. Como o fato de entender as particularidades dos diversos gêneros pode desenvolver conhecimento? Bem, primeiramente o conhecimento linguístico. Sem dúvida, quando nós trabalhamos um determinado gênero discursivo e suas características, a gente já vai desenvolver esse conhecimento da linguagem, o conhecimento textual. Além disso, a gente também vai mobilizar conhecimentos de outras áreas. Por exemplo, quando eu trouxe a proposta do guia, sem dúvida é importante que o aluno faça essa condução por outras áreas. Então, isso é legal do gênero, ele vai circular socialmente. E na sociedade a gente não usa só um conhecimento, a gente não usa só a matemática, só a língua portuguesa, só a história. A gente usa todos eles no modo interdisciplinar. Por isso que a gente reflete, a gente martela tanto essa ideia de um ensino interdisciplinar, porque no dia a dia a gente constrói conhecimento assim, então não seria diferente fazer esse processo na escola. Bom, agora nós vamos então resolver a nossa situação-problema para fecharmos então a nossa discussão dessa unidade 2. Bem,
Quais são, então, as reflexões importantes sobre a nossa proposta de resolução da situação geradora de aprendizagem? Primeiro, qual é a diferença na prática docente entre trabalhar com tipos de texto e gêneros de texto? A gente conseguiu perceber que trabalhar com gêneros de texto é muito mais efetivo, é muito mais específico, a gente entende realmente a prática social. Então, por isso que é um pouco melhor, um pouco mais contextualizado trabalhar com os gêneros e não com os tipos, porque os tipos eles são muito mais gerais, eles não atendem a uma prática social específica. Como é possível organizar os conteúdos de língua portuguesa com base na ideia de esferas comunicativas nos diferentes níveis de ensino? Bom, a gente organizar os conteúdos, a gente tem que pensar justamente nisso. Qual é o conhecimento que eu preciso mobilizar naquele ano escolar e qual é o nível de maturidade linguística que esse aluno tem também. Isso é importante pensar. Quais são as práticas de oralidade, leitura e escrita na vida cotidiana? Bom, nós temos muitas práticas, né? Todo gênero discursivo é uma prática social. Alguns não utilizam oralidade, outros não utilizam a escrita. Então, todos os gêneros são práticas sociais e com todos eles a gente pode mobilizar esses conhecimentos. E que orientações didáticas podem ser adotadas com o objetivo de tematizar em sala de aula as práticas de comunicação e expressão no cotidiano? Quando a gente fala em orientações didáticas, a única coisa que a gente tem que pensar imediatamente é na seleção dos conteúdos. Então, pensar quais são as práticas sociais que eu vou mobilizar e realizar um planejamento. Planejar, pensar no contexto, naquele grupo de alunos, isso tudo é muito importante para que a gente realmente leve práticas sociais que façam sentido para aquele grupo de alunos, mesmo que eles não vivenciem, mas que tenham alguma relação com o que eles vivem no dia a dia. Antes da gente finalizar a nossa aula de hoje, vocês vão assistir agora a mais um vídeo, o nosso vídeo de encerramento, que vem também contextualizar um pouco mais o que nós já discutimos. Vamos retomar a segunda unidade das nossas práticas pedagógicas. Até pouco tempo, os professores tinham um método único para ensinar produção de textos, porque se acreditava que escrever poderia ser uma atividade geral. O método não considerava, por exemplo, que redigir um artigo é diferente de redigir uma crônica, um poema ou uma receita. No entanto, hoje nós sabemos que diferentes tipos de textos propõem diferentes desafios de leitura e de escrita ao estudante. No Brasil, o professor Luiz Antônio Marcuski foi um dos primeiros a sair em defesa dos gêneros textuais no ensino de língua portuguesa. Ele afirmava que o trabalho com gêneros é uma oportunidade para que o aluno tenha contato com a língua em seus mais diversos usos. O professor Marcuski também sugeria que os gêneros fossem vistos do nível menos formal para o mais formal, ou do mais privado ao mais público, por exemplo. Os gêneros textuais são ferramentas que os alunos podem usar sempre que precisarem de referências para construírem seus próprios textos. Uma forma de trabalhar os gêneros é por meio de atividades individuais e coletivas de pesquisa, leitura e escrita em contextos reais de comunicação. Nesse sentido, há diversos exemplos de práticas realizadas por professoras alfabetizadoras e especialistas de língua portuguesa. Acompanhe! Eu lembro que uma vez nós criamos um projeto que chamava Super-Heróis. Foi a partir de um livro. E era tudo porque era uma turma muito difícil, com muito problema de violência. E aí a gente tinha uma tirada do super-herói mandar cartinha, do super-herói dar dicas de como se comportar, assim, de respeito a outros. E aí a gente criava umas situações. Se você está andando e você encontra alguma coisa no chão, o que você faz? E eles tinham que responder. Então tudo isso era para fazer parte da Legião Brasileira dos Super-Heróis. Então eu lidava também assim, via literatura, pensando uma ação na sala de aula. Acho que o jeito de lidar com a disciplina é isso, conversando com eles, fazendo reunião, fazendo entrevista. O projeto do Cineclube, ele, na sua essência, ele é
tocado pelos alunos. Então, os alunos, a gente criou uma equipe de monitoria. Então, essa equipe de monitoria, eles reúnem com a gente, comigo e com a outra professora que também ajuda a coordenar, e nós selecionamos junto com eles, né, os possíveis filmes, os títulos, damos as orientações. Eles precisam pesquisar também filmes que eles acham interessantes para trabalhar com o público, e nessas reuniões fica definido qual vai ser o filme, qual é a atividade da roda de conversa, porque no final, não é um filme só pelo filme, no final eles têm que trabalhar uma roda de conversa, falar sobre o filme, explorar esses sentidos, esses significados do filme. Então, por isso eles escolhem filmes, na maioria das vezes, que trazem essa mensagem de reflexão, para que eles possam trabalhar isso. E algumas vezes eles querem, professora, dessa vez a gente quer assistir um filme hollywoodiano, então a gente quer assistir um filme de ação. Então, eu não impeço, eles têm essa autonomia de escolher, até porque nada pode ser imposto, tudo tem que ser negociado com eles, e eles são os responsáveis, os protagonistas. Então, se eles acham que num dado momento eles querem assistir um filme de ação ou de ficção, perfeito, eles podem fazer isso, desde que não se perca a essência do projeto, que é justamente estabelecer essa relação de pertencimento dos alunos da comunidade com a escola. Então, a gente convida outras escolas que também podem vir participar, a gente também leva as sessões itinerantes. Se uma escola convida o cineclube, vocês podem participar na nossa escola de uma sessão de cinema, nós vamos com todos os alunos, monitores, organizamos a sessão e levamos também. Então, é uma forma desse aluno de se sentir importante e protagonista dessa ação. Inventei de fazer sarau. Foi a melhor coisa da minha vida. Acho que foi, assim, momentos deliciosos de ser professora, de se aproximar os alunos da literatura, de fazê-los trazer a família, só que tinha que ser acompanhado de um jantar. Então eu negociei com a escola, para a escola bancar um jantar. A gente chegou a fazer sarau para 200 pessoas. Chegavam todas as famílias, netos, filhos, e aí a gente fazia aquele sarau. Depois eles avaliavam, eles jantavam com a família, depois apresentavam as leituras. Além dessa abordagem, outra forma de trabalhar com gêneros textuais é aprofundar o conhecimento sobre um deles, para que a partir daí o aluno possa escrever de maneira autônoma. Há estudiosos que sugerem que os gêneros devam ser apresentados em sequências didáticas, como, por exemplo, ler, pesquisar as características do gênero, escrever, revisar e reescrever. Na perspectiva dos gêneros, o processo de ensino e aprendizagem de leitura, compreensão e produção de textos tem como base as práticas sociais dos estudantes. O objetivo desse processo é a ampliação das suas competências comunicativas e expressivas, tanto orais quanto escritas. A professora Adriane Dalino, de Macapá, mostra como é possível trabalhar o estudo dos gêneros de modo contextualizado. Acompanhe. Lembra quando a gente trabalhou no início no finalzinho do segundo bimestre, a gente começou a trabalhar o que era uma crônica? O que vocês sabiam sobre a crônica? Então vai ser mais ou menos nesse sentido. Retomem o que a gente lembra sobre a crônica, sobre o gênero crônica, tá? Agora eu quero que vocês me falem o que vem na cabeça de vocês quando vocês pensam na crônica, lembrando que a gente já estudou também sobre esse gênero textual. O que vocês conseguem lembrar, resgatar na cabeça de vocês sobre o gênero crônica? É uma linguagem rebuscada? É uma linguagem formal? Uma linguagem técnica? Como é que a gente constrói essa história da crônica? Quando está escrevendo uma crônica, a gente usa que tipo de linguagem? Uma linguagem informal. Por que é uma linguagem informal? Porque a crônica, ela retrata um fato do cotidiano. Lembram quando a gente estudou sobre o cronista-mor? Vocês lembram dessa aula? Então, o cronista-mor era aquele cronista no Reino, em Portugal, que fazia justamente o relato, as crônicas históricas. Então, ele investigava, apurava os documentos oficiais, fazia um registro da vida da família real. Enfim, ele fazia uma crônica que era diferente dessa crônica que a gente vê nos jornais, nas revistas, que também é uma outra característica. Aonde são publicadas essas crônicas que a gente costuma ler no dia a dia? Jornal, revista, que mais? Que outros meios? Livros, que mais? Tá faltando aí um elemento, um suporte, um meio que a gente também costuma ler as crônicas, que são os meios digitais. Então, tem um significado de tempo, né, como a Larissa colocou, porque vem crônica, vem da palavra cronos, exatamente, que significa tempo.
tem essa linguagem informal, é uma história curta, como a Evelyn falou, uma narrativa curta. O que mais que vocês podem me falar sobre a crônica? É uma narrativa com poucos personagens. Uma narrativa com poucos personagens. Mais alguma coisa que vocês lembraram que queiram colocar ali na nossa, retomando o conceito sobre a crônica? Não? No processo da professora Adriana, depois que o levantamento prévio com os alunos foi feito, ela propôs uma análise de diferentes tipos de texto que tratavam do mesmo assunto, mas em diferentes gêneros. Um deles era a crônica. A partir daí, os alunos pesquisaram e identificaram as características da crônica e só depois iniciaram o planejamento de um texto de autoria própria. Muito interessante, não? Escrever e ensinar a escrever não são tarefas simples. Numa boa sequência de atividades, são muitos os passos que devem ser pensados. O que você viu até aqui é só o começo. Nos próximos vídeos, você vai acompanhar como a professora pode estruturar o passo a passo para que seus alunos escrevam bem. E você também vai ver como o trabalho sistemático com a leitura literária também pode apoiar os estudantes na tarefa de escrever. Até lá! Bem, vamos finalizar então a nossa aula. Vamos ao quadro? Bem, o que nós podemos pensar então em termos de reflexões que a gente conseguiu construir ao longo dessa discussão da unidade 2. O trabalho mobilizado por meio de gêneros discursivos permite estabelecer relações com a realidade, sem dúvida. E isso é muito interessante porque torna o conhecimento que o aluno está construindo algo prático, algo que ele perceba que no dia a dia ele precisa disso. E o texto como objeto de ensino permite a abordagem dos eixos de leitura, escrita e oralidade alinhadas às práticas de letramento. Então é isso que é interessante, que a gente consiga conduzir esse ensino de linguagem, né, por meio da oralidade, da escrita ou da leitura, né, ou até mesmo todas elas juntas, por meio dessas práticas de letramento, práticas que realmente façam parte das situações comunicativas diárias dos nossos alunos e nossas também, mobilizando então essas interações distintas ao longo das discussões. Como o próprio vídeo de encerramento já sinalizou, na nossa próxima unidade nós vamos destacar a discussão para o processo da leitura e um pouquinho também da escrita. Então nós vamos acabar considerando um pouco mais esses dois eixos e verificar um pouquinho como que eles funcionam na prática pedagógica. Bem, agradeço a contribuição de vocês, né, ao longo dessa nossa aula. Agradeço também a presença. Um grande abraço e até a próxima.